Boa noite, que Jesus nos ampare. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade do estudo, do esclarecimento e do amparo que recebemos em todos os instantes, pedindo a Deus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, que esses espíritos amorosos possam levar aos corações o reconforto, a coragem, a resignação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Podemos ser influenciados pelos espíritos de forma benéfica ou nociva, de forma prejudicial. Como estamos encarnados no mundo inferior pela nossa condição de espíritos imperfeitos, há aqueles desencarnados também imperfeitos. Há os bons que nos ajudam. Deus deu ao homem a mediunidade com a qual ele descortina esse mundo invisível e seus habitantes. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 5 e 6, reconciliar-se com os adversários. É uma página de Allan Kardec que inicia com palavras de Jesus encontradas no Novo Testamento de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja,
até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Sabemos que a obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores podem adquirir sobre certas pessoas. Os bons espíritos aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, preferem retirar-se. Os maus são insistentes e querem se impor, e muitas vezes chegam a dominar aqueles que permitem que isso aconteça. E no livro dos médiuns, no capítulo 23 da obsessão, Kardec explica os casos, as características dos tipos de obsessão aos quais podemos incorrer: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, o médium percebe facilmente que está lidando com um espírito mistificador, enganador, mantém-se vigilante e raramente é enganado. Na fascinação, o médium fascinado não se considera enganado, não aceita a ajuda daqueles que percebem. O espírito faz com que o médium se afaste daqueles que poderiam ajudá-lo. Então o espírito cria essa ilusão no pensamento do médium. Faz o médium acreditar em teorias absurdas, arrasta-o para ações ridículas, comprometedoras e perigosas. Na subjugação moral ou corpórea, o médium toma decisões absurdas, comprometedoras, e o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. No item 244, ainda do livro dos médiuns, em face do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é inconveniente ser médium, se não é essa faculdade que a provoca. Enfim, se não é isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas. Então, será que é por causa da mediunidade ser médium, aí ocorre o perigo da obsessão? E Kardec continua: nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não tendo sido os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns, e sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicarem, e na falta dessa faculdade, eles se comunicam por 1000 outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente, e os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem dos meios de defesa. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com as suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, contando com a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido para sua desgraça e que seriam evitados se ele tivesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não supõem dizer uma verdade quando afirmam que um homem que se obstina no erro é o seu mau gênio que o impele a perder-se. É assim que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado, num tempo mais ou menos próximo, quando se achar divulgado, destruir esse domínio, dando a cada um os meios de se manter vigilante contra as suas sugestões. E aquele, então, que sucumbir, só poderá queixar-se de si mesmo.
No mesmo livro, Kardec, no item 249, diz: os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que ela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Esta não será para ele mais do que um fato desagradável, mas precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se escuta. Mas isso nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos, para os quais os meses e os anos pouco significam. O médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos que lhe são simpáticos, suplicando-lhes assistência. No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. É uma conversão que se empreende, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mas cujo mérito está na própria dificuldade e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de se haver cumprido um dever de caridade e frequentemente a de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Emmanuel faz um comentário sobre esse item 249 do livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ele fala sobre obsessores. Obsessor, em sinomínia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando deste modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes.
crivá-los de reprimendas, expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos, atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis ou invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou bom pensamento sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Como vimos, assim deve ser o nosso procedimento para com todos aqueles com quem convivemos, sejam encarnados ou desencarnados. Dessa forma, estaremos atendendo à recomendação de Jesus: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas nem sempre a obsessão é proveniente do passado, de outras vidas ou por vingança. Muitas vezes nos ligamos a espíritos através de certos pensamentos, por até perquisições mentais, como vamos ver. Um exemplo trazido por Herculano Pires, quando ele trata no livro Mediunidade, o assunto sobre mediunidade estática, que seria a mediunidade natural que todos possuem. Mensagens de Emmanuel e André Luiz, através de Chico Xavier, referem-se a inquirições mentais que certos espíritos nos fazem, seja para avaliar o nosso estado mental e ajudar-nos a corrigi-lo, seja para fins obsessivos. Um obsessor se aproxima de nós e sugere mentalmente o nome ou a figura de uma pessoa. Começamos a pensar nessa pessoa e a desfilar na mente os dados que possuímos sobre ela. O obsessor insiste e nós, sem percebermos, vamos lhe dando a ficha da pessoa ou as nossas opiniões sobre ela. Ajudamos o obsessor sem saber. De outras vezes, ele pretende saber qual é a nossa posição em determinado caso de desentendimento a respeito de um amigo seu. Nós a revelamos e ele passa a envolver-nos num processo obsessivo. Por isso, Jesus aconselhou: vigiai e orai. Devemos vigiar os nossos pensamentos e orar por aqueles que consideramos em erro. Se fizermos assim, certamente nos livraremos de muitas perturbações e muitos aborrecimentos desnecessários. Os solilóquios do homem são sempre observados pelas testemunhas invisíveis, boas e más, que nos cercam. A mediunidade estática funciona como imanente em nosso psiquismo, faz parte da nossa natureza. Não é uma graça nem uma prova, é um elemento essencial de nossa constituição humana. Outra recomendação de Jesus: vigiai e orai. Podemos criar pelo pensamento ali adversários. Então é orar por aqueles que nos vêm à mente. Com a prece, elevaremos o nosso padrão vibratório, atraindo ajuda para aqueles que necessitam. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos, novamente juntos. Vamos nos unir em pensamento, buscando as reflexões para esta noite, dando continuidade a esse encontro. E vamos então retomar as ideias que temos visto do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, em que nós vimos um grupo de espíritos que haviam cometido suicídio e que já se encontravam em condições tais que podiam buscar ali o aprendizado, né? Então já tinham passado por situações muito dolorosas e já estavam em condições melhores a ponto de poder ter a compreensão dos ensinamentos que lhes chegariam. Coisa que muitos dos seus companheiros não poderiam, porque estavam ainda em condições de muito desequilíbrio, como vimos alguns outros em compartimentos, em apartamentos individuais, por não terem condições do convívio em grupo, tais os desequilíbrios, tais as condições. Então, nós vimos que esse grupo adentrou, já tiveram condições, um grupo pequeno, já tiveram condições de participar dos estudos na Mansão da Esperança. E eles foram apresentados a vários mestres, e entre eles Aníbal, que é onde nós paramos na semana passada, quando lhes é falado sobre Aníbal. Então, a partir desse ponto que nós daremos continuidade, porque é um grande ensinamento vermos. Seria muito interessante se tivéssemos tempo para ver de todos os outros mestres, mas vamos selecionar Aníbal porque ele vai falar sobre Jesus. Então, vamos ver. E Aníbal, meus caros, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes. Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Aníbal vos ministrará ensinamentos cristãos, exatamente como os ouviu do próprio Rabi, a quem ama com arrebatamentos de idealista entusiasta e ardoroso, desde a infância longínqua, passada então no Oriente. Assevera ele que quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível, surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada. Que era por isso que, falando, conseguia o grande enviado conter, em serenidade inalterável, multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou à sua doutrina para sempre se prendiam, encantados e fiéis. Os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade.
Um desses quadros, certamente o mais belo de quantos o mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas, porque aquele mesmo que o retratava em sua glória de unigênito do Altíssimo, bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente da doutrina redentora com que honrara o mundo. Então nós vemos que está sendo dito aqui que Aníbal contava que quando Jesus fazia as suas pregações, as suas preleções, os quadros iam sendo mostrados para aqueles que estavam ali famintos não só de alimento, né? Porque muitos deles eram pobres e devido a tantas horas fora do seu lar, aguardando a chegada de Jesus para beber na fonte límpida dos seus ensinamentos, traziam realmente a fome, né? Tanto que as mulheres que davam ali o anteparo aos trabalhos de Jesus, elas se preocupavam muito, aquelas mulheres mais abastadas, elas se preocupavam muito em sempre suprir de alguma forma a fome desses participantes, dessas preleções, né, desse hino, desse cântico de amor que Jesus nos trouxe. Os quadros iam se formando na medida em que ele ia falando. E é interessante porque nós sabemos que nas sessões mediúnicas, nas sessões numa casa espírita, os espíritos que são levados para se beneficiarem, eles também veem os quadros plasmados, porque também são plasmados quadros, de acordo com os temas abordados. Os técnicos, os arquitetos espirituais encarregados de manusear o ectoplasma promovem essa oportunidade desses quadros vivos, porque são como quadros vivos em que, olhando-se, sente-se como se estivesse vivendo novamente aquele momento. Então imaginemos a beleza desses quadros projetados por Jesus naqueles tempos em que aqui ele esteve. Todos viam? Não. Havia aqueles que estavam muito distantes e que não tinham a menor condição de alcançar a beleza daquele cântico de amor que veio para soar em nossos ouvidos, para que consigamos ter ouvidos de ouvir. E continuando, Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações imarcessíveis do divino pegureiro, e que nunca mais se apagaram de suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui como além o que ouvira do Senhor e de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los. E uma vez chegando a Roma, viu-se glorificado pelo martírio por amor ao enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva na célebre ornamentação dos jardins de Nero aos 37 anos de idade. Mas, entre a tortura do fogo resinoso, porventura ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho, ele, que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente as margens dos Tiberíades, o lago formoso de Genezaré, as aldeias simples e pitorescas da Galileia,
E Jesus, pregando docemente a boa nova celestial, com aqueles arrebatadores quadros que na hora suprema se mostravam ainda mais belos e fascinantes a sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz dulçurosa repetia como ósculo da extrema unção, que lhe abençoasse a alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Então, essas torturas, esses martírios que foram feitos aos seguidores de Jesus, para esses seguidores era uma honra dar esse testemunho de fé, porque marcou muito. Todos aqueles que estavam aplaudindo, divertindo-se com o sangue, com aquele espetáculo de horror, né? Não havia como deixarem de perceber ali a grandeza daqueles testemunhos. Não havia como não perceberem o quanto aqueles que se entregavam ao sacrifício por amor a Jesus, por amor à sua causa, destemiam aquilo que lhes atingiria o corpo físico, porque o que lhes importava era a alma, era o espírito imortal que neles habita. Então, que lições preciosas a esses que haviam cometido suicídio por desconhecerem a imortalidade da alma. Belíssimas lições que chegavam ao coração desse grupo, trazendo um encantamento, trazendo ali a esperança que passou a raiar em seus corações, mesmo temerosos, porque sabiam que teriam que voltar a um novo corpo de carne, naturalmente voltariam, passar por situações dolorosas, difíceis, muito semelhantes àquelas às quais tanto angustiaram no passado que os levaram a cometer o ato, mas estavam embevecidos com esses exemplos iluminados. E continuando, enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será a boa nova, o ensino que vos ministrará, pois para ele sois meninos que tudo ignorais em torno dela. Tanto que nós sabemos que naquele ensinamento de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, ele não se referia apenas à criança, né? E o fará, como aprendeu do Mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem o mais fielmente possível o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu a Jesus. A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, han sido necessárias ao devotado Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Ele o conseguiu, porém, porque jamais em seu coração escasseou a vontade de vencer. Jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento sempre interno em seu espírito, que sentiu a destra do celeste mensageiro pousando sobre a sua frágil cabeça de menino para o convite inesquecível: deixai vir a mim os pequeninos. Não nos esqueçamos que esse convite é feito a todos nós. E é nesse livro mesmo que vemos em outras páginas, em que o narrador Camilo nos coloca: não há quem não tenha ouvido, onde quer que esteja, o convite amoroso do Cristo no seu vinde a mim, vós todos que sofreis.
Então, nesses momentos dolorosos, os momentos difíceis nas nossas vidas, ao invés de nos entregarmos à tristeza agasalhada, ao invés de nos entregarmos à angústia destrutiva, busquemos a Jesus, que nos afastará do desespero, nos afastará da revolta e nos ajudará a superarmos as dificuldades, fazendo a nossa parte em tantas questões que exigem de nós o nosso ato, a nossa atitude, a nossa fé, a nossa confiança. É que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde eras afastadas. E é importante que entendamos, nós estamos vendo um exemplo que chegou a esta condição. No palmilhar de encarnações de sacrifício, de amor e de devotamento chegou a essas condições. Mas essa é a nossa fatalidade como espíritos eternos que somos. Todos nós alcançaremos esta condição. Então, tudo isso que nós lemos, que nós nos inteiramos, é para que a gente consiga vislumbrar este caminho e não mergulharmos nesse pântano de pessimismo, de que nada vale a pena, de que não dá certo, que não tem jeito. Isso só pode fazer parte das mentes vazias, das mentes que não conseguem buscar a boa leitura, a reflexão, a meditação em torno do que leu, das mentes que se permitem que lixos, verdadeiros lixos, dominem e tomem conta da casa mental. Então não permitamos que isto aconteça. Não deixemos em nossas vidas um dia sequer, assim como nos higienizamos, assim como nos alimentamos, não deixemos de buscar esse alimento para o espírito, porque na verdade o nosso corpo é o instrumento, é o nosso jumentinho, que já falamos em outros momentos de Francisco de Assis. Bendito jumentinho que nos possibilita a vida na carne, mas para que nos sintamos espíritos. E estamos no milênio em que viveremos e nos sentiremos como espíritos, tais as potencialidades que serão alcançadas por cada um de nós, começando no campo da intuição. A intuição que se acentuará, que se alargará, em que os nossos pensamentos, já temos tantas provas disso, mas serão mais acentuadamente captados uns pelos outros, de uma forma natural. E continuando então, viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios augustos das ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então, por entre fachos de virtudes que não mais se esmaeceriam. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável, renasceu ainda sobre a crosta do planeta. Seduzia-o a vontade poderosa e insopitável de seguir nas pegadas do Mestre, anuindo aos seus divinos apelos. Sofreu por isso novas perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. Desde então, dedicou-se particularmente ao amparo e educação da infância e da juventude. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez se fez anjo tutelar de pobres crianças abandonadas e esquecidas pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas voltadas para o culto do dever e da família. Então nós vemos a caminhada desse espírito e é sempre muito bom vermos esses grandes exemplos e nós vamos ver depois
alguns pontos dos ensinamentos que ele vai trazer, porque aqui estão falando sobre ele, mas depois ele mesmo trará os ensinamentos para esse grupo que iniciou um curso na Mansão da Esperança, e terminado esse curso, eles sabem, é claro que eles devem estar receosos, mas terão que retornar à carne, para retomar do ponto em que pararam, porque o suicídio é uma quebra de lei, e teremos que retomar daquele ponto. Todos os sofrimentos decorrentes, e são intensos, decorrentes do ato, correm por conta do ato. Não exatamente como aquele sofrimento purificador, né? Porque é o sofrimento que vem como consequência do ato enlouquecido. Então, que tenhamos no coração essa gratidão por essa doutrina abençoada que desvenda os mistérios, porque eram mistérios, os mistérios do além, os mistérios da espiritualidade, e não coloquemos a espiritualidade lá longe, são dois planos, né, que interagem junto de todos nós. Bendita doutrina. E se nós temos uma passagem de Pedro que diz: Mestre, mestre, o que será de nós quando partires? Quando Jesus falava do seu retorno ao plano espiritual, o que será de nós quando partires? Nós podemos dizer: Mestre, mestre, o que seria de nós sem o trabalho abençoado de Allan Kardec e dessa equipe amorosa que, sob o seu comando, meu mestre, nos trouxe essa doutrina abençoada, o Espiritismo? O que seria de nós nos dias atuais, nesses dias de tantos tormentos, que sabemos muito mais tormentosos por conta nossa, por culpa nossa, porque muito e muito poderiam estar sendo aliviados pelo nosso amor? Mas o que seria de nós, vivendo esses tempos tão difíceis, se não tivéssemos a bendita compreensão trazida pela revivência dos seus ensinamentos? Agradecidos somos, Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Com muita confiança, tenhamos